Olá, sejam bem-vindos ao canal Biblioteca de Gaia. Meu nome é Cíntia e hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo, convidando você para fazer um desafio comigo. A proposta desse desafio é incentivar quem já lê a pegar aqueles livros que ficam num cantinho da estante, que a gente vai enrolando para ler, a dar um basta e lê-los ainda nesse ano de 2017. E também para convidar você que não tem o hábito de leitura a ler todos os meses até o final do ano. Por isso, esse desafio chama Desafio 10 Livros de 2017. 10 livros porque a gente já está no final de fevereiro. Então a ideia é que a partir de março, pelo menos um livro seja lido até o final do ano. E o principal é ler o livro dentro do mês. Então, para isso, a gente vai montar uma listinha com um livro correspondente a cada mês do ano que deve ser lido. E eu trouxe os meus 10 livros para mostrar para vocês o que eu pretendo ler e, quem sabe, inspirar você a fazer esse desafio junto. O brasileiro não tem o hábito de ler, todo mundo sabe disso, tá cansado de ouvir. Em maio de 2016, do ano passado, o Ibope divulgou uma pesquisa realizada, constatou que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Claro que existem muitas razões para que o brasileiro não tenha o hábito de ler. Então vamos mudar um pouco essa estatística? Vamos ler e colocar um pouco da literatura na nossa vida? Afinal, ler, além de um hobby, é uma forma de você crescer, viajar, aprender e conhecer culturas, lugares, pessoas, mundos diferentes. E como a gente faz isso? Tornando a leitura um hábito que é inserido aos poucos. Ninguém começa lendo pilhas de livros do nada. O hábito da leitura, ele tem que ser inserido diariamente. Com o tempo você vai aumentando o número de livros que lê, o número de páginas que lê por dia, por semana ou por mês. Quando você menos espera, já é um ávido leitor. Eu vou começar mostrando os livros que eu escolhi para cada mês a partir de março até dezembro. O critério que vai definir quais serão os livros que você vai ler só depende de você. Eu escolhi livros que estão encalhados na minha estante há algum tempo. Outros são clássicos, falta um estímulo para ler. Essa é a realidade. Então o primeiro é um livro que está encalhado na minha prateleira há um tempinho, que é o livro que eu pretendo ler em março. É A Morte Súbita, da J.K. Rowling. Esse livro foi lançado em 2012, que é um livro completamente diferente de Harry Potter, da saga do Harry Potter. Se eu não me engano, é um suspense. Eu não estou muito acostumada com esse gênero literário, mas eu gostei muito da criatividade da J.K. Rowling. Tem muita gente que gostou do livro, muita gente que não gostou. Como faz tempo que ele foi lançado, foi em 2012, e desde então eu tô com esse livro parado na minha estante, eu acho que tá na hora de ler, né? Então esse é o livro de março. Para abril eu escolhi 1822, do Laurentino Gomes, que é de uma... não sei se é trilogia ou se entra numa saga, não sei em que categoria ele se encaixa. Mas eu li 1808 no ano passado, em 2016. Esse livro está há mais tempo na minha estante. Quando eu ganhei esse livro, eu não tinha lido 1808. Eu tive que comprar o 1808 primeiro, para só então poder ler esse livro, e eu enrolei um montão. Tá na hora de eliminar esse livro da minha lista de livros a serem lidos. Então ele é o livro escolhido para o mês de abril. Para maio eu escolhi O Homem que Calculava, do Mabatahan, que é um livro muito interessante, que eu comecei a ler ele umas 2 ou 3 vezes, só que eu parei. Não era o tipo de leitura que eu queria ler na época, mas eu tô com esse livro há muito tempo parado, eu tenho que ler. Todo mundo fala super bem desse livro e eu não li. Então ele foi escolhido de maio. Para junho eu escolhi Vitória, do Joseph Conrad. Eu nunca li nada do Joseph, vai ser o primeiro livro que eu leio dele. Esse livro é uma edição linda, veio pela tag Experiência Literária, se eu não me engano para o mês de novembro. Os livros que eu recebia pela tag eu costumava ler no mesmo mês, porém esse ficou na estante. Então é um livro que merece ser lido, não ficar parado na estante pegando pó. Então escolhi ele para ler no mês de junho. Para julho eu escolhi outro clássico, que é O Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway. Só pela capa de couro dá pra vocês perceberem que esse livro não é novo, né? Até o cheirinho dele tem cheiro de biblioteca velha, sabe? Aquele cheiro meio de pó, até meio escurinho aqui as laterais. Mas eu acho essa edição super linda. Essa capa de couro é muito, muito incrível. Eu troquei esse livro na Casa do Livro, que tem aqui em São Bernardo,
que é tipo um sebo, só que em vez de você comprar, você troca livros. É muito legal. Apesar do tempo, esse livro estava em bom estado. Gente, ele é de 1980, esse livro é mais velho, esse é mais velho do que eu. Eu nasci em 86, o livro é de 80, então ele está em ótimo estado. E eu vou ler ele no mês de julho. Para agosto, eu fugi um pouco da literatura estrangeira, ou de livros encalhados, vamos dizer assim. Apesar de que esse também é um livro que está encalhado há um tempinho na estante, mas eu escolhi um livro de uma autora nacional e é um livro de publicação independente. Eu não sei se essa autora tem outros livros publicados, é a Paula Dias Garcia, o livro chama Kira. Por incrível que pareça, eu troquei esse livro no Scooby, mas quando eu escolhi esse livro, eu não tinha minha cachorra, e por coincidência minha cachorra chama Kira. Mas quando eu troquei esse livro, eu nem tinha ideia que ia ter uma cachorra chamada Kira, mas enfim. Eu escolhi o livro mais pela sinopse dele. É um livro que conta a história de uma elfa. E eu achei interessante porque é literatura fantástica escrita por uma brasileira. Coisa difícil de ver. Agora é que estão começando a surgir alguns autores brasileiros escrevendo literatura fantástica. Então esse livro foi publicado em 2010. Eu tenho ele desde 2013, então também está um tempo na estante, precisa ser lido logo. E, como eu falei, o mais incrível é que é uma autora brasileira escrevendo literatura fantástica. Perfeito. Para setembro, eu escolhi um livro muito especial. Esse livro eu dei de presente para meu pai há muitos anos atrás, e ele carregava esse livro para cima e para baixo. E desde quando ele faleceu, fazem 6 anos, eu tô com esse livro para ler e não consigo ler. Então tá na hora de ler o livro, né? Enterre Meu Coração na Curva do Rio, o autor é Dee Brown, a dramática história dos índios norte-americanos. É um livro muito famoso, ele foi publicado em 2002 pela editora LM, essa versão que eu tenho é o Pocket. É um livro bem famoso, muita gente já leu esse livro. Um livro muito bem escrito que conta um pouco da realidade desses índios norte-americanos. Para outubro eu escolhi outro clássico da literatura estrangeira, que é o Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, pela editora Martin Claret. Vocês falam muito desse livro, né? É um clássico da literatura e eu gosto de clássicos. Eu nunca li Jane Austen, então tá na hora de ler, né? E esse livro também, bom, é mais um livro que está encalhado há um tempo na estante. Outro livro que eu troquei na Casa do Livro aqui em São Bernardo, e também está perfeito, só que ele não é tão antigo, é o Drácula, de Bram Stoker, que também está na versão de capa dura, todo bonitinho. Já em ótimo estado, também troquei na Casa do Livro aqui em São Bernardo. Só que esse não é tão antigo quanto aquela outra versão, aquela minha edição do Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway. E é um livro também que eu tô enrolando, eu tenho pra ler, e Drácula é outro clássico que precisa ser lido. Esse é o livro de novembro. Para dezembro eu escolhi um livro que eu não tenho aqui ainda pra mostrar, porque eu não tenho esse livro ainda. Gente, a bateria da câmera acabou, eu tive que fazer um corte aí pra trocar a bateria. Mas continuando, para dezembro eu escolhi um livro que eu não tenho aqui pra mostrar, porque eu comprei o livro pela internet, mas ele ainda não chegou. Que é um conto de Natal do Charles Dickens. E é um clássico, eu tô numa fase de clássicos aí. Eu escolhi esse porque tem tudo a ver com o Natal, né? A temática é bem condizente para o mês de dezembro. E eu nunca li nada do Charles Dickens, então esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler dele. Esses foram os livros que eu escolhi para o meu desafio. Eu usei como critério livros que eu tinha na estante há algum tempo, que eu precisava e queria dar andamento na leitura. Mas você pode escolher o critério que você quiser, pelo que te dá mais vontade de ler. Não importa o título, o gênero, a categoria, leia, não importa. Muita gente começa lendo com livros que... tema de um filme, assistiu um filme, gostou, leu o livro, ou então um livro que tá todo mundo comentando. O que importa é você ler. Então escolha um livro que te interessa, mesmo que você não tenha agora todos os livros, os 10 livros que você pretende ler ao longo do ano, mas já escolhe o do mês de março. Assim que começar o mês, semana que vem já começa o mês de março, começa a ler o livro e você tem até o final do mês para terminar a leitura. Aí você pensa no próximo livro que você vai ler. Não precisa. Se você não tem muitos livros, se você não tem uma estante de livros ou muitos livros que já em mente que você gostaria de ler, não tem problema. Vá numa biblioteca, num sebo, numa livraria,
dá uma olhada, procura um livro que te chame a atenção, que te interesse e já começa a ler. Aproveita o carnaval que tá aí. Se você não vai viajar ou se vai viajar, você vai pular carnaval, independente do que você vai fazer. Tenho certeza que vai sobrar um tempinho para você começar essa leitura. E assim, mês a mês, você vai escolhendo um novo livro e vai lendo. Ao final do ano, você terá lido 10 livros. Ou seja, você estará acima da média de leitura da população brasileira. E aos poucos, com pequenas atitudes como essa, a gente vai deixando de ser uma sociedade medíocre. Uma sociedade medíocre que é a sociedade que se contenta com o razoável, com fazer o mínimo, com fazer o que a maioria faz. Se você começar com pequenas atitudes a sair dessa mediocridade, a sua vida vai melhorar, a vida das pessoas que estão em volta de você vai melhorar, a sociedade como um todo melhora. Para a mudança acontecer, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu ouço muitas pessoas falarem: eu acho tão bonito quando alguém lê, né, ver essas pessoas que leem bastante, eu acho tão legal, mas eu não tenho paciência, então eu começo a ler, me dá sono. Isso é normal. Ninguém começa devorando livros. Todo mundo precisa se acostumar com esse novo hábito. Assim, quando você vai fazer exercício físico, quando você começa uma rotina de trabalho diferente, num horário de que você não estava acostumado a trabalhar, é normal. Leva-se um tempo até adaptar. A leitura é a mesma coisa. Quando você se habituar a ler todos os dias um pouquinho, um capítulo, 10 páginas, 5 páginas, não sei, você vai perceber que aquilo vai começar a fazer falta e cada vez você vai querer ler mais. É um desafio super simples, um livro por mês, você tem 4 semanas para ler um livro, 30 dias para ler um livro. É um desafio bem possível. Lembre-se que existem pessoas, não sou eu, não é meu caso, que leem 100 livros, 150, 200 livros por ano. Então ler um livro por mês não é nada. Mas com essa simples atitude, você já vai estar ajudando a construir um país mais inteligente, mais culto. Se você já lê bastante, não tem problema, vamos encarar esse desafio. Assim, quem sabe você elimina livros da sua listinha, ou então você lê aqueles calhamaços. Tem muita gente que aproveita esse desafio para ler aqueles livros gigantes, que fica enrolando para ler, porque toda vez que olha pro livro fala: ai meu Deus, eu vou ter que ler esse negócio, né? Você quer saber a história, você tem interesse pelo livro, mas desanima quando você olha o tamanho dele. Agora, se você estipular que aquele livro deve ser lido em determinado mês, fica mais fácil. Mas lembre-se, escolha um livro que te faça bem, um tema que te interesse, porque a leitura tem que ser prazerosa acima de tudo. Então vamos lá, se você curtiu essa ideia, compartilhe na sua página de amigos, nas suas redes sociais, para incentivar. Acredite, você não está sozinho. Tem muita gente que quer ler e precisa de um empurrão. Vamos aproveitar essa oportunidade, esse desafio, para avançar nessa lista de livros ou para iniciar o hábito da leitura. Essa é uma campanha simples, um desafio super simples. Quando a gente faz uma coisa compartilhada, amigos, familiares ou até mesmo pessoas desconhecidas, mas que têm o mesmo interesse que a gente, fica muito mais divertido, não é mesmo? Então vamos lá, quero ver todo mundo curtindo, colocando os livros que pretende ler, por onde pretende começar. Se quiser dica, pergunta, fala o gênero que você gostaria de ler, se eu souber alguma coisa, eu comento. Outras pessoas que forem lendo também os comentários também podem deixando sua opinião. O que importa é começar. Depois que a gente dá o primeiro passo, o resto fica mais fácil, não é mesmo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, aqui na Biblioteca de Gaia.